Está no ar. Gente que fala. Gente que fala. Tem texto e direção geral do jornalista Fausto Camunho. Gente que fala. Reúne de segunda a sexta-feira formadores de opinião para discutir as principais notícias do dia. Gente que fala. Tem o selo de qualidade APCOM. Olá, boa tarde. O programa Gente que Fala está no ar. Estamos começando a nossa jornada de hoje ao vivo pela AltV, a TV da internet e também pelas redes sociais. Imagens também do Instagram, do Facebook, do nosso canal no YouTube. Até 13h. A gente quer você aí comentando, curtindo, compartilhando a nossa transmissão. Participe também pelo WhatsApp. 11 97335 0038 é o número. De novo, 11 97335 0038. Eu sou Mauro Frisman, meio-dia em ponto, sexta-feira. E vamos apresentar aqui as nossas convidadas de hoje para análise, para o debate, para essa conversa importante que a gente vai ter por aqui no programa Gente que Fala. Doutora Albertina Duarte Takeuchi, ginecologista, obstetra, coordenadora do programa Saúde do Adolescente. Tudo bem, doutora Albertina? Muito obrigado pela presença mais uma vez com a gente. Boa tarde. Muito obrigada, fico muito feliz. Sempre, quando eu participo do Gente que Fala, eu aprendo e acho que ajudo também, porque é um programa de utilidade pública. Obrigado pela presença, doutora Albertina. Eu vou apresentar também aqui a Sônia Presta. Ela é cantora, apresentadora, farmacêutica e também sempre colaborando aqui com a gente. Tudo bem, Sônia? Obrigado mais uma vez por participar. Obrigada, Mauro. É um prazer para mim sempre participar do Gente que Fala. Agradeço a Zenilda, ao Fausto e faço minhas as palavras da doutora Albertina querida. Eu sempre aprendo muito aqui, me sinto muito honrada de participar com essas lindas convidadas que têm sempre muito a dizer. Muito obrigada. Nós teremos mais duas convidadas aqui também para essa nossa conversa, ainda não estão na conexão, mas eu já vou apresentá-las. É a Mara Ferraz, ela é jornalista, publicitária, influenciadora 40+, e também a Eide Lírio, psicanalista clínica, escritora, professora e palestrante. Já elas vão estar aqui na nossa conexão do programa Gente que Fala, e aí eu as apresento novamente e a gente vai aqui para as nossas conversas. Mas, 12h01, vamos ao primeiro assunto de hoje, que tem a ver com o seguinte, pessoal. A pesquisa Viver em São Paulo, Mulheres, da Rede Nossa São Paulo, revelou que 7 em cada 10 moradores paulistanos já sofreram com gestos, olhares incômodos, comentários invasivos e outras formas de assédio na cidade. O transporte coletivo é o local onde elas se sentem mais inseguras, mas há assédio também no trabalho e muitos outros lugares. Mas, se a consciência está permitindo reduzir as subnotificações da violência, ainda salta aos olhos a falta de programas e políticas públicas que cuidem e promovam sua segurança e também desencorajem os homens a agir desse modo. E, pessoal, sempre vale a pena lembrar, assédio é crime. Doutora Albertina, eu começo com a senhora a respeito desse tema. 4 milhões de mulheres já sofreram assédio na cidade de São Paulo. Segundo essa pesquisa, são 7 em cada 10 moradoras paulistanas. O seu olhar sobre esses números e, num segundo momento, essa questão da falta de programas, políticas públicas para a segurança das mulheres e também políticas públicas que levem ao desencorajamento dos homens nesse modo de atuação, por gentileza. O assédio é uma das formas de violência que ela deixa marcas nas mulheres. E, principalmente, a necessidade daquela mulher ter que provar que foi assediada, porque sempre existe aquela história, olha a roupa que ela está, ela se encostou demais, ela se insinuou. Eu acho que esse número absurdo, né, de 4 milhões, 7 em cada 10, quer dizer, 70%, mostra o caminho que o Brasil tem que ter uma solução. Nós somos o 5º país com mais feminicídio, o 3º país que tem mais leis. A Lei Maria da Penha é um exemplo, mas é preciso que essas leis cada vez mais saiam do papel. E a desconstrução da questão de que a mulher não pode falar,
né, o trabalho nas escolas, o trabalho que nós fazemos com as adolescentes, mostrando que ela não pode se calar, porque o palco agora do transporte público, pela desculpa de que está cheio, ela passa a ser um motivo de violentação. A mulher que ela é assediada, ela se sente violentada, ela tem marcas, existem pesquisas mostrando da relação do assédio com a depressão, com a falta de autoestima, com os problemas de saúde mental das mulheres. Sim. E sobre o segundo ponto aqui que a gente aborda na nota também, falta de programas e políticas públicas para promoção da segurança das mulheres e também campanhas para desencorajar os homens em relação a esse modo de agir, esse modo, né, de produzir esse assédio contra as mulheres. Da mesma forma que a gente teve o cinto de segurança, que acabou sendo uma política pública importante, tem multa, você está sem cinto, tem um afômetro, você não pode beber se estiver dirigindo, se estiver bêbado. Então, o assédio é mais do que você não usar cinto de segurança, é mais do que dirigir bêbado. Então, é preciso que tenha punições para os homens que se encostam nas mulheres, que fazem gracinhas. A grande situação é dos encostos. O que as mulheres me contam, doutora, ele encosta em mim, ele passa a mão em mim disfarçadamente. Se eu gritar, eu tenho medo do que pode acontecer. Então, é preciso mesmo, cada vez mais políticas públicas, a lei diz que 180, onde eu estava na rua e vi o gato preto com uma placa enorme. Aqui nós não estou falando do gato preto porque foi que eu reparei e achei muito importante, conheço as pessoas que são do gato preto, louvo aqui a iniciativa, mostrando que aqui não se permite, nessa condução não se permite assédio. Então, isso é um passo, mas é preciso também que haja em cada terminal, né, uma possibilidade da mulher denunciar. E essa pessoa tem que ser punida, expulsa do ônibus, multada, presa. É preciso essa política de... Quando eu fui das políticas públicas do Estado, fiz várias reuniões de violência, mas agora nós estamos numa outra proposta de eleições. Então, que os deputados e que os vereadores novos possam ter legislações concretas para que nenhum homem assedie uma mulher na condição. E não estou falando também das questões dos homens trans e das mulheres trans. As mulheres trans são muito assediadas e elas têm muito medo. Se entra uma mulher com transgênero num ônibus, é motivo de assédio velado. É muito difícil tudo isso. Sônia Presta, para ouvir a sua análise também, 4 milhões de mulheres sofreram assédio na cidade de São Paulo, 7 em cada 10 moradoras paulistanas, segundo essa pesquisa, Viver em São Paulo, Mulheres, da Rede Nossa São Paulo. Seu olhar sobre esse tema. Claro, né, Mauro, que eu concordo com a doutora e assino embaixo. Nós temos que ter as leis. Eu estava assistindo outro dia, não sei qual programa, não, acho que era a GNT, que eu vi 4 leis que já estão aprovadas, inclusive uma moça que parece o nome da Carolina Dickmann, ela chama Caroline Dickmann. Não sei se você sabe dessa lei, doutora. Que ela sim, porque ela foi exposta, foi mostrada nua, então teve essa lei do crime nas mídias sociais. É a Carolina Dickmann mesmo. Ela mesma, a atriz Carolina Dickmann. Eu achei que era essa moça que tinha um nome parecido, porque não coloca... é a Carolina Dickmann. É a Carolina mesmo, né? Então tá. E essa lei diz que já está valendo, e tem uma outra moça que estava fazendo, né, estava incentivando as pessoas a utilizarem as leis que já estão em voga, que nós temos leis, sim, para punir. Então, a gente tem que divulgar isso, que as mulheres
tem agora um respaldo legal, né, para poder denunciar. O que está faltando justamente é o apoio moral, né? Nós todos, cidadãos, temos que nos apoiar. As mulheres têm que se apoiar mais, né, nos transportes públicos. Aconteceu, é na hora, né? Deveria existir uma campainha, qualquer tipo de denúncia imediata no transporte, que a mulher pudesse apertar na hora que ela foi assediada, né, doutora? Porque é uma coisa que tem que ser denunciada. Se você deixar para depois, são vários fatores que acabam passando, né? Porque pela vergonha, pela falta de, eu não vou ser defendida, eu saio daqui, não tem lei. Não, tem lei agora. Eu creio que o que falta é colocar, minha gatinha está aqui, o que falta é colocar em prática e o apoio realmente moral das pessoas e incentivar isso, gente. Nós temos leis, elas têm que ser usadas e a gente tem que punir, sim, esses agressores que são bandidos, né? É um crime, né? O assédio vai causar, na hora, a ferida, ela é muito mais profunda do que a gente vê. Essas feridas que a gente não enxerga, elas são muito mais profundas, né? E levam sequelas para a vida das mulheres, para a vida toda. Então, a gente tem que punir. Havia, Sônia, um apito, né? Durante algum tempo se tocava o apito. Eu acho que foi depois desmobilizado. É simples, podia ter um apito e que o ônibus parasse. Mas o que a gente percebe é, muitas vezes, as outras mulheres com medo, elas veem esse assédio e elas ficam... medo e vergonha faz com que as mulheres não denunciem. Sim, porque nós estamos passando, né, doutora, por um momento com esse monte de feminicídios, com esse monte de agressão, que a gente fica, as mulheres ficam apavoradas, porque parece que a impunidade é maior do que, né, do que a justiça. E, na realidade, nós temos, como eu já falei, como eu vi, como eu tenho acompanhado, nós temos, sim, um respaldo legal para colocar essas leis em prática, porque a gente precisa começar a dar esse primeiro passo. Esse apito, eu acho que seria... O que aconteceu com o apito, doutor? Tiraram? Pois é, eu fui durante muito tempo, eu, inclusive fiz na época o lançamento da questão do apito, e agora, quer dizer, eu preciso até resgatar o que aconteceu, mas apito, o sinal vermelho da mulher mostrar na mão uma cruz vermelha para que as outras vissem, eu acho que nós vamos ter que resgatar todas essas iniciativas. Nós estamos no mês de março, é preciso que a gente cobre. E a imprensa, a gente que fala, você que participa do seu programa também, sempre jornalistas que estão aqui têm um papel fundamental nesse momento. Sônia, eu quero insistir nessa questão aqui de um trabalho, de uma política pública para desencorajar os homens que agem desse modo. Quero crer que até os próprios homens têm medo dessa situação, de interferir ali num momento em defesa de uma mulher que está sendo assediada. Acho que campanhas com a presença de homens chamando atenção para esse tipo de problema, campanhas assim seriam fundamentais. Sim, o que você acha, Mauro, Sônia? eu acho justamente, inclusive eu tenho amigos e comentários, você pegou num ponto muito importante. Os homens do bem, os homens que estão realmente, né, no caminho da lei, seguindo a sua vida de uma maneira justa, quando eles se deparam com essas situações, minha gata está aqui, os pelinhos da... O que acontece? Eles se sentem totalmente ameaçados. Por quê? Porque é o que você falou, vai sobrar para mim, eu não tenho respaldo legal e vou me envolver nessa situação, e como é que eu saio? Eu posso aparecer como cúmplice da situação, inclusive, porque eu sou homem, né? Então, a gente não pode generalizar, você tem toda a razão. A gente tem que fazer com que o criminoso, né, independente do gênero dele, ele seja punido. Né? Porque o assédio pode ser tanto para o homem que está fazendo o assédio, pode ser um assédio independente do gênero, né? Pode ser trans, pode ser uma mulher, pode ser... Nós estamos falando do assediador, nós estamos falando da pessoa que causa o constrangimento, que provoca aquela ação que vai causar o trauma, que vai causar a agressão a uma outra pessoa, independente do gênero. Então, a gente tem que colocar as leis, independente se você é homem ou não. Nós estamos no mês da mulher, mas é claro que nós estamos falando de uma maneira geral. No transporte público, isso pode acontecer também, independente. A doutora mesma falou, né, o trans, ele entra no transporte público, ele é alvo de agressão velada.
entendeu? Isso pode partir independente do gênero, não é verdade? A gente tem que colocar em prática as leis, sim. Sônia, vamos falar aqui um pouco de um outro assunto, tem a ver com o seu dia a dia, tem a ver com o seu trabalho. Os eventos corporativos se tornaram uma excelente estratégia para reunir líderes empresariais e prospectar clientes. O local, a comida e a lista de participantes são detalhes importantes, mas as atrações artísticas podem ser a chave de sucesso. Podem, não, são a chave de sucesso, né? Já que elas fazem o papel de incentivar a integração do público. Exemplos disso são os vários espetáculos feitos por você, como as noites de flashback, o tributo às divas italianas e o musical Grease, clássico dos anos 70, protagonizado por John Travolta e Olivia Newton-John. Como é que a gente torna, ou como tornar a atração artística, Sônia, um meio para a realização de negócios no evento corporativo? Para falar da importância dessa atração, nessa integração entre as pessoas que participam desse evento. Olha, Mauro, eu creio que a atração artística no meio corporativo, ela é fundamental, né, para o sucesso desse evento, né? Na minha opinião, claro que eu vou puxar a sardinha para o meu lado, porque eu sou artista, para o meu tipo de negócio, mas como eu faço isso há muitos e muitos anos, todos os performances que eu realizo, desde do meu performance italiano, né, que é o show Tributo às Divas Italianas, inclusive eu até trouxe um folder meu aqui, esse aqui é um dos folders, uma das apresentações que eu fiz uma vez na Pizzaria Esperança, aqui em Moema. Aí fala, Sônia Pressa, cantora internacional, foi uma apresentação no Dia dos Pais, que eles me contrataram, e Sim. dentre vários outros eventos que eu tenho, como Liza Minnelli Cover, como a própria Olivia Newton-John, que eu faço esse show que você falou, esses performances, eles dão identidade ao evento corporativo. Eles fazem com que as pessoas que frequentam, independente do tema, né, desse evento, pode ser Dia dos Pais, pode ser uma convenção de uma empresa, pode ser uma festa social de aniversário, quando existe uma apresentação, né, como, por exemplo, esse musical Grease, que eu entro, né, junto com um cantor, cantando, dançando, em homenagem a esse grande filme que foi o Grease, cantando as músicas do Grease ao vivo, né, a gente não dubla, nós somos cantores mesmo, eu sou uma cantora que não sou só performática, eu vou fazer o meu show cantando e só coloco o personagem. Então, a pessoa que frequenta isso, que assiste isso ao vivo, a emoção, ela leva para a vida toda. Né? Porque a maioria das pessoas, se não todos nós, já somos artistas. E, de alguma maneira, acabamos não desenvolvendo esse nosso lado artístico, porque a vida, ou por escolhas, enfim. Mas quando a gente se depara ao vivo com um performance desse, num evento inusitado, né, doutora? De repente, você está num evento corporativo e entra alguém num musical de um filme cantando do seu lado. Aquilo traz emoções que estão ali escondidas, que são muito profundas, que trazem um bem-estar de uma vida toda, de uma infância, de uma adolescência, ou se você nem não nasceu, da história dos seus pais. Então, esses performances musicais são fundamentais nos eventos, independentes de ser corporativo, de ser social, de ser da origem e do tema. Então, o que eu quero dizer para as pessoas é assim, gente, vamos colocar mais shows ao vivo nos seus eventos, independente do tema. Na convenção, né, dos médicos, na convenção política, ali enfim, no sindicato, na reunião, a gente tem que ter um lado lúdico, independente, principalmente quando tem uma coisa muito séria, muito estressante, quando você coloca esse performance, quando faz o quê? A pessoa desliga e ela começa a liberar endorfina, serotonina, né? Todos esses neurotransmissores que fazem com que a gente se sinta bem e levem a gente para um lugar mágico, para um lugar lúdico, como eu falei, né? Dos filmes e dos tributos, né? Dos grandes filmes antigos, como é o caso do meu show italiano, que eu vou lá para os anos 60, que eu canto Giuliola Cinquetti, Rita Pavone, canto música que eu cantava nos navios. Como é que é tratada essa escolha da atração artística? Como é que é definida a atração artística? Vamos pegar dois exemplos. Uma coisa, sei lá, um evento para lançar um determinado tipo de produto. A empresa tem um objetivo comercial ali, vender aquele produto. Outra coisa é um congresso médico que ali não tem venda, ali tem a discussão de ideias, discussão de trabalhos, literatura médica e tal. Então, como é que essas escolhas são feitas conforme cada evento? Olha,
Mauro, eu vou te dizer assim, depende muito da equipe do marketing. Hoje em dia, você é assim, nós temos assessores e assessores, tá bom? Gente muito competente, gente que sabe o que está fazendo e gente que não tem a menor ideia do que está fazendo, e nem deveria estar fazendo, né? Você sabe muito bem do que eu estou dizendo. Em todas as áreas, né, gente? Mas hoje em dia, infelizmente, eu acho que por uma falta de opção, as pessoas acabam não se especializando em determinados momentos e vão para uma área que não tem experiência e acabam justamente com esse pepino nas mãos, tendo que decidir o que fazer de atração num evento. Então, a minha função, na realidade, é dar opções para as pessoas. Por exemplo, num evento médico, o que as pessoas normalmente gostam de colocar é uma música instrumental, né? Coloquem ali no coquetel ou no coffee break, então eles gostam só de colocar uma coisa mais leve, uma música instrumental, o que eu já não concordo, porque normalmente um evento médico, ele vai tratar de temas que envolvem assuntos bastante estressantes, né? Quanto à saúde, as dificuldades, os desafios, os medicamentos novos que surgem e tal. Por que não colocar na hora do intervalo ou no meio do programa algo que traga você para um lugar de alívio, como o próprio musical Grease? Outro dia eu fiz um musical, uma participação do Grease num evento, num auditório ali, não me lembro, é tipo na América Latina, mas é na Casa Verde. E era uma exposição de produtos nada a ver, de computador, era um congresso de TI. Tá? E, de repente, no meio do congresso de TI, eles montaram um palco com o tema Broadway. Né? Tava aquilo muito tenso, né? Aqueles estandes, menino, aqueles produtos, né? De computador e tal, não sei o que lá. E aí, de repente, no último dia, para poder desestressar, para trazer tal, um musical da Broadway, que o Grease fazia parte. Foi sensacional. Então, depende da equipe de marketing, depende dessas pessoas estarem antenadas com o tipo de público, né? E, por exemplo, se você vai fazer um congresso onde você tem pessoas que viajam muito pelo mundo, por que você não fazer uma volta ao mundo que envolva música italiana, flashback anos 70? E a minha função é essa, dar essa opção para as pessoas. Uma outra coisa, um tema de festa corporativa, festa fantasia tem muito, né? Final de ano das empresas, tá? O aniversário da empresa, que é um tema. Tema Las Vegas. Então, já fui muitas vezes fazer Liza Minnelli cover, que é um outro personagem que eu faço. Entro cantando Liza Minnelli, Cabaré, New York, e tal. Que, inclusive, tem uma foto minha com Liza Minnelli aqui, deixa eu mostrar para vocês. Então, esse é um musical que eu acho bem legal para fazer, que eu fiz no Japão, inclusive, né? Ó, essa aqui é uma Liza Minnelli, olha. Não sei se dá para ver. Está com o reflexo do seu ring light bem na foto. Bem na foto. Aqui, deu? Sim, está melhor. Aqui eu estava num palco do Japão, né? Que é uma performance bem bacana, que a gente faz nesses temáticos, assim, de festa de Las Vegas, tema cassino, né? Daí eles querem colocar alguma coisa. Então, aí, depende do que o marketing decide, que é uma equipe, ou quando existe um pessoal que é a cabeça mais aberta, eles perguntam, eles entram em contato comigo. Por exemplo, como é que eu vou achar a Sônia Presta? Eu quero performances para eventos, né? Ou música para festa. Daí acaba achando o meu site, me achando no Instagram. E aí me contratam e acaba sendo um tipo de um brainstorm. Dentro do que eu tenho, dentro do meu cardápio musical de shows, né? Aí eu ofereço as opções, tanto musicais com a minha banda, a minha gata voltou ao meu colo. Como é que chama a gata? Sophie, deixa eu mostrar ela. Meu amor. Sophie? É a Sophie Presta. A Sophie Romanelli Presta. Bom, é o seguinte, pessoal, 12h23, aqui no programa Gente que Fala. Doutora Albertina, vou falar aqui um pouquinho, vamos entrar num assunto relacionado com as gestantes, porque algumas das maiores dúvidas das grávidas tem a ver com a alimentação, né? O que é que se pode comer, o que não é recomendado. E para facilitar essas e muitas outras respostas, a doutora Albertina Duarte, que está aqui com a gente, e a nutricionista Elaine Pádua vão lançar agora no dia 16, na livraria da Vila do Shopping JK Iguatemi, o que tem no prato da grávida. É um guia prático de nutrição para as futuras mamães, que traz desde dicas sobre sintomas da gestação até receitas para esse período. Afinal, doutora Albertina, o que tem no prato da grávida?
Eu acho que foi tão importante estar discutindo, fazer esse livro, porque, veja bem, como é que surge a história desse livro? Durante muito tempo, durante 13 anos, a Elaine, eu, mais um médico psicanalista, urologista, mais um pediatra, a gente trabalhou num banco, num evento de um grande banco, que uma vez ao sábado a gente ia, uma vez por mês. Isso foi durante 13 anos. Foram mais de 10 mil grávidas que a gente atendeu nesse banco. Então, a gente reunia os casais e discutia. Então, a gente acumulou as dúvidas. Mesmo sendo pessoas diferenciadas, a discussão era: pode comer por dois, dá para comer isso, pode comer comida japonesa, não pode comer comida crua. Então, peixe não é bom. Aí, gengibre. Então, a gente começou a fazer tudo isso, durou 13 anos, e agora a gente vai lançar. Por exemplo, o gengibre é muito bom para evitar enjoo. E as grávidas não têm medo, porque acham que pode ser abortivo. Então, as frutas vermelhas, né? Vou comer mais açúcar, menos açúcar. Não posso comer nenhuma batata frita. Não, pode comer batata frita, não todo dia. Quer dizer, então, a gente fez um guia não restritivo, não impunitivo, não punitivo, mas no sentido de que o que é melhor a cada trimestre. Por exemplo, quando que as frutas vermelhas, o cálcio, por que o cálcio é tão importante a partir da 14ª semana? Então, porque os ossinhos do bebê começam a se desenvolver. Então, comer alimentos que tenham cálcio. O que rouba o cálcio? Né? Café rouba o cálcio, chocolate rouba o cálcio, estresse rouba o cálcio. Né? Então, ninguém sabe, por exemplo, que a selga tem muito cálcio. Então, nós tentamos rever, respeitando as opções das grávidas, e esse guia vai ser muito prático, até porque as avós antigas e as mães atuais, né, dessas gestantes dizem assim: não, tem que comer por dois, está muito magrinha. Não come. Então, a pessoa que é vegetariana fica se sentindo extremamente constrangida. Não comer comida japonesa é um tabu, né? Por que não pode comer determinados alimentos? É que, se tiver uma intoxicação, por exemplo, nos 4 primeiros meses, você não pode tomar um determinado antibiótico. Esse antibiótico causa mal para o bebê. Então, não é porque é a comida. As japonesas comem o quê? Né? No Japão, come comida japonesa, a questão será da contaminação. Então, eu estou muito feliz, a Livraria da Vila é uma querida, eu lancei o ano passado, no dia 23, para Gostar de Ser Mulher, na livraria ali da Fradique Coutinho, e agora a Vila, que continua, né, existindo, as livrarias da Vila, nós vamos lançar, então, no JK, no dia 16. Essas dicas, doutora Albertina, essas informações, elas são gerais para as gestantes de uma maneira geral, ou isso pode variar conforme a idade da gestante, o que pode ir para o prato ou não? Então, eu fiz, inclusive, uma fala da mulher com mais de 40 anos, né? Porque eu estou tendo muitas mulheres com mais de 40 anos. Ontem mesmo, uma mulher, olha, eu estava na periferia, ali em Brasilândia. Uma mulher chegou para mim e disse: doutora, eu tenho 39 anos, eu escolhi trabalhar e estudar para eu ser independente. E agora eu tenho 39 anos e não posso ficar mãe. Eu falei: por que você não pode? Eu prefiro fazer um parto de uma mulher com mais de 45 anos do que uma com menos de 15. Então, todas as mulheres devem, sim, esse livro é para todas. Claro que a mulher com mais de 40 anos pode ter risco de pressão alta, mas sempre toda mulher pode ter risco. Então, comer muito sal, comer muita gordura, não é benéfico para nenhuma mulher, não é para a grávida. E esse prato que eu digo, ele podia ser assim: o que tem no prato da mulher que se gesta, a mulher que quer se fazer nascer, não é só na grávida também. Né? Então, eu acho que
Eu fiquei muito feliz. A doutora Elaine é uma nutricionista fantástica, de uma formação muito grande. Ela começou comigo no programa do adolescente, né, no Hospital das Clínicas. Eu a vi recém-formada e agora vejo uma mulher, né, trabalhando, atendendo, ela tem mais de 170 mil seguidores, então participa de muitos programas e eu fico muito feliz. Demorou 2 anos para a gente fazer. Na verdade, demorou 13 anos, né, pensando o que fazer. Então, acho que ele está muito bonito. Eu estou muito feliz com esse livro. Olha, gente, 12h29 no programa Gente que Fala. A gente vai precisar ir para o intervalo agora. Antes disso, eu só quero apresentar a Mara Ferraz. Mara Ferraz está com a gente já, está na conexão. Ela é jornalista, publicitária, influenciadora 40+. Tudo bem, Mara? Como é que estão as coisas aí? Boa tarde. Obrigado aqui pela presença no Gente que Fala. Foi para o hospital? O microfone está fechado, Mara. Mara, seu microfone está fechado. E isso, agora? Agora sim. Tudo bem com você? Tudo bem, muito prazer, muito obrigada. Obrigada pela paciência de ter aqui me aguardado. E eu estava aqui ligada na fala da doutora Albertina. Eu já pedi para fazer a selga hoje, na hora do almoço. Bom, Mara, a gente vai fazer o seguinte, um intervalo, que a gente está no meio do programa aqui, uma mensagem rápida do nosso apoiador, e a gente volta aqui com um assunto aqui para a Mara Ferraz comentar, tá bom? Até já, pessoal. Fechado, até. O que é? Diga. Toda ação estratégica de sucesso tem um componente fundamental: um instituto de pesquisas ético, rápido e preciso. Afinal, é ele que vai fornecer informação confiável, sem achismos ou palpites. E isso, numa época de mudanças rápidas e repentinas, é fator crítico de sucesso. A Orbis é um instituto de pesquisas que une precisão e confiabilidade estatística com a mais alta tecnologia em pesquisas do mercado. Tem inteligência artificial, robótica e Big Data, entre outros recursos, para que você tenha uma informação correta, confiável, com o menor custo e no menor tempo possível. Na sua próxima ação, seja ela corporativa ou política, comece pela Orbis, porque com a informação correta, você vai mais longe, mais rápido e com mais segurança. Estamos de volta, pessoal. O programa Gente que Fala no ar, edição de sexta-feira, aqui pela AltV, ao vivo, também pelas nossas redes sociais, Instagram, Facebook, o nosso canal no YouTube, tudo para você acompanhar essa nossa jornada de hoje. A gente vai conversar com a Mara agora. Aos 44 anos de idade e com 2 filhos, à época, 11 e 12 anos, a Mara Ferraz recebeu a notícia mais difícil de sua vida. Seu marido, que era médico e naquele momento tinha 45 anos, foi diagnosticado com um câncer incurável que o levou a falecer em menos de 3 meses. A luta desses dias e o difícil período de luto serviram como um duro aprendizado, mas a ajudaram a replanejar a vida para, de alguma forma, seguir em frente, dedicando seus esforços e seu trabalho às mulheres 40+, que, como ela, precisam enfrentar suas dores e recomeçar a viver. Mara, para a gente falar desse seu trabalho ligado aí, voltado às mulheres 40+, aí a gente vai ter que dar uma contextualizada, contar a sua história de vida, o que foi que aconteceu naquele momento ali, você com 44 anos, os filhos pré-adolescentes, 11 e 12. Vamos lá. Nossa, tanta coisa aconteceu. Muito bom estar aqui com vocês, com a fala de todas essas mulheres incríveis. Que a intenção é sempre fazer com que a vida da outra mulher seja mais incrível ainda, né? Eu fiquei viúva aos 44 anos, depois de 25 anos de casada. E a gente sempre tem aquela sensação, porque essa é a promessa, né? De que seremos felizes para sempre. E apesar de todas as dificuldades impostas por um relacionamento, por um casamento, ainda mais quando ele é um casamento de muito tempo, com filhos adolescentes, a gente demorou para ter filhos. Aquela notícia foi, sem dúvida, a pior notícia, o pior momento da minha vida. Foram 2 momentos muito difíceis. Essa sentença de morte, que foi o glioma no cérebro, que o Vinícius teve, e depois lidar com a partida, né, de forma efetiva.
Durante esse tempo de tratamento, a gente não faz planos. Você sempre vive um dia de cada vez. Então, para quem tem um doente paliativo em casa, para quem conhece alguém que está enfrentando um câncer, desses que são incuráveis e intratáveis, a rede de apoio, a família é muito importante. Eu gosto de falar disso porque, nesse momento, a família, os amigos vão trazer para dentro dessa casa que entende que está tudo muito triste, que está tudo muito difícil, vão trazer uma esperança, sabe? Vão trazer a possibilidade da felicidade para aquele dia. Então, a partir do dia do diagnóstico, o plano sempre era acordar no dia seguinte e enfrentar o dia da melhor forma possível. E eu acho que, a partir daí, eu fui aprendendo grandes e valiosas lições. A gente pode ter que enfrentar a dor, mas a gente não pode deixar o sofrimento te acompanhar para sempre. Um momento você vai ter que sacudir a poeira e dar o próximo passo, né? Então, para mim, foi a importância dessa fatalidade foi entender que eu precisava trazer para os meus filhos muita segurança após a partida do pai, muita segurança, que eu precisava trazer para dentro da minha casa a felicidade, né? Nós sempre fomos felizes, então a gente não podia escolher ser infeliz, apesar da dor. E muita conversa, muito diálogo. E eu também precisava me resgatar, me reconstruir enquanto mulher, profissional, mãe, né? Eu precisava dessa reconstrução, dessa segurança. E foi aí que eu tive esse start também de começar a dividir as minhas vivências com as mulheres 40 a mais. A gente não pode escolher os sofrimentos, né? Porque as dores vão vir. A vida vai nos entregando, né, as felicidades e também vai nos entregando as infelicidades. Mas a gente pode escolher como é que a gente quer reagir. A gente caiu, tem que levantar. E quais são os recursos internos, né, que você utiliza nesse trabalho com as mulheres acima de 40, mulheres 40 a mais, para aquelas que enfrentam lá suas dores, enfrentam suas dificuldades, precisam também de recomeço, como você precisou? A principal ferramenta é não se abandonar, né? Se a gente entender que as pessoas vão te estender a mão em algum momento, né? A gente tem que valorizar todas as coisas boas que vão nos acontecendo, e tem muita coisa boa. No começo eu sei que às vezes é difícil de agradecer, quando você está enfrentando um momento de dor, é difícil de agradecer as coisas que estão acontecendo, mas quando a gente entra nesse processo de agradecer pelo dia ter amanhecido, agradecer por ter verde no seu jardim, agradecer pelas coisas mínimas que estão acontecendo à sua volta, a tua comida, você ter dormido numa cama, você ter a felicidade de poder ter alguém para dar bom dia, né? Então, se você tem filhos, agradecer a vida desses filhos, começar a entrar num outro processo de enxergar a vida. Isso é fundamental. Problemas com a conexão da Mara Ferraz, a gente já tinha percebido aqui um travamento da imagem, da conexão da Mara, infelizmente o sinal dela caiu, vamos ver, aguardar aqui o retorno mais breve possível para a continuidade do assunto com ela. Enquanto isso, nós vamos fazer o seguinte. Sônia, na quarta-feira agora, a gente teve o Dia Internacional da Mulher, no dia 8 de março, o governo federal apresentou um projeto de lei que penaliza as empresas que pagarem salários maiores para homens do que para as mulheres exercendo a mesma função. As multas equivalem a 10 vezes o maior valor pago pelo empregador. E a proposta foi anunciada pelo presidente Lula nesta quarta-feira, justamente em alusão ao Dia da Mulher. O texto prevê o pagamento de multa que vai ocorrer na hipótese da comprovada discriminação por motivo de gênero, raça ou etnia. A Mara está voltando, mas enquanto isso vamos analisar essa questão aqui, que é um dos pontos fundamentais aí nessa antiga, frequente, sempre discussão sobre a valorização da mulher no mercado de trabalho, que é fazer com que ela ganhe o mesmo que os homens nas mesmas funções, Sônia.
Pois é, Mauro, a gente está indo em um passinho de formiga, né? Mas isso aí já foi um grande passo, porque nós vemos isso acaba sendo velado, né? Porque quando você comenta isso numa empresa, as pessoas acabam dizendo, não, isso não é verdade, isso depende do merecimento de cada cargo e tal, não sei o quê, e a gente sabe muito bem que é uma verdade, sim. Enquanto a gente não coloca no papel, enquanto não sente realmente no bolso, né? Na caneta ali da lei, a coisa não anda. Então, eu acho que é proporcional ao outro assunto que a gente falou, do assédio, né? Nós estamos falando aqui de temas que nós vemos batalhando, nós estamos conquistando aos poucos, a Sofia aqui está concordando comigo, que essa equiparidade a gente tem que ter mais do que justo, por que não? É claro que é cultural, é claro que vem da época medieval, nós sabemos de tudo isso que aconteceu, mas nós já passamos por tudo isso, estamos evoluindo, creio que nós tínhamos dado vários passos, isso já nem deveria nem ser citado, né, Mauro? A coisa deveria ser muito natural. Você está numa empresa, você galga cargos maiores, você está no mesmo cargo de chefe executivo, de diretor, de presidente, seja lá qual for, o salário é X para um homem, é X para uma mulher, e pelo contrário, né, a mulher que tem, às vezes, jornada dupla, tripla, pelo contrário, a mulher deveria ganhar proporcionalmente ao que ela faz, fora até da empresa, para incentivo, para continuar fazendo o que ela faz. Porque nós sabemos muito bem que a jornada da mulher não acaba quando ela sai do trabalho dela, continua em casa, aí é dupla, aí é tripla, são os filhos, é o marido, é a casa, independente de quanto essa mulher ganha no salário, ganha na empresa. Sônia, a Sofia está fazendo barulho no seu microfone. Espera aí, está lá em cima do microfone. Agora, quem tem gato me entende. O gato quer ficar em cima do laptop, em cima do microfone, ela quer falar, ela quer pôr a pata na minha boca, por isso que eu estou cheia de pelo na boca aqui enquanto eu falo. Não tem muito jeito. São os nossos filhos, né? Nossos filhos de pelo. Mas é isso, a gente tem que fazer valer o que já existe. Parabéns ao presidente Lula. E é uma lei, temos que colocar em prática, como as outras de proteção, a nossa segurança também. Mas, como tudo que a gente vem galgando, né, Mauro, ainda vai demorar. Mas estamos evoluindo e o que eu posso dizer nesse momento é que parabéns e vamos seguir em frente. É o que nós podemos fazer nesse momento. Não temos muito o que fazer. Mara está aqui com a gente de novo, a conexão refeita, seu microfone está fechado. Mara, vamos abrir ele, por gentileza, para continuar aqui o seu raciocínio, de onde ele parou. Se abre aí para a gente o seu áudio, por favor. Mara, vou te pedir uma outra gentileza. Coloca o smartphone na posição horizontal para ele ficar com a imagem no padrão das demais. Isso. Vamos lá, eu te perguntava no momento da queda aí da sua conexão sobre os seus recursos internos, né, para lidar com essa interação com as mulheres 40 a mais no trabalho que você passou a desenvolver. E como é que esse trabalho acontece? Como é que você se reúne com elas? Você tem, por forma presencial, é virtual? Você tem uma ferramenta aí de interação? Como é que funciona? Mauro, eu comecei o trabalho fazendo palestra em presídios, falando com as mulheres que estavam presas, as detentas, tanto aquelas que estavam para sair e voltar para a vida normal, quanto aquelas que ainda tinham algum tempo de pena para cumprir. Daí, se você me perguntar, mas por que você foi para os presídios? Eu queria falar sobre felicidade, sobre gratidão, sobre autoimagem, com mulheres que estavam completamente fragilizadas pela vida. A gente, quando vai para dentro de um presídio, você não vai para julgar, você não vai para dizer, não vai para falar sobre o que é que você pensa sobre os atos cometidos, mas você vai para abraçar gente que se arrepende, que precisa recomeçar, gente que precisa se adequar, gente que muitas vezes não teve a oportunidade de fazer diferente. Eu conheci uma senhora que estava presa e ela falou para mim, eu estou aqui porque quando a polícia chegou na minha casa perguntando de quem era a droga, eu falei que era minha.
porque eu não queria que meu filho voltasse para a cadeia. Então, assim, são muitas as histórias, eu escutei muitas coisas, eu vi mulheres que defenderam suas filhas de serem estupradas pelo próprio pai, e que numa dessas acontece uma fatalidade, a mulher vai presa. Então, chegando lá, eu entendi o quanto eu podia contribuir com a minha história, né, do meu resgate para o resgate de outras mulheres. A partir daí, eu comecei também a usar as redes sociais para me comunicar. Agora, eu tenho falado muito com as mulheres que estão passando pela menopausa, porque, como tem muita verdade na minha fala, eu falo exatamente sobre aquilo que está acontecendo na minha vida hoje. Então, hoje, estando na menopausa, eu falo com as amigas que também estão na menopausa, porque não é uma coisa fácil, a doutora Albertina sabe disso, né? Muitas mulheres passam aí na menopausa por depressão, por grandes desgastes emocionais, ficam sem vontade de fazer nada, perdem libido, passam a se achar feias, vem uma depressão incrível aí, e a gente também pode contribuir. Então, aquilo que a gente vai sentindo na pele não é diferente da pele da outra, não é diferente da pele da Sônia, que eu tranquei os meus gatos para fora, mas então, cachorro, gato, tudo miando aqui na porta do quarto, latindo, porque eles querem entrar. Então, assim, nós não somos diferentes. Deixa eles entrarem, Mara, deixa eles entrarem, eles vão adorar. Será que eu deixo? Claro, deixa eles entrarem. Eu achei que o Mauro fosse... Falei, cheguei atrasada, pego o bonde andando, esqueço de ligar o microfone, e daí ainda com um monte de bicho aqui, falei, o Mauro vai me mandar embora. Olha, Deixa eu falar uma coisa. Mário, qualquer coisa eu trago o meu aqui também, o meu chip, já participa, a gente faz aqui o Mundo Animal. O próximo, então, a gente grava aqui em casa, porque também tem muito bicho. O que eu queria falar sobre... Você levantou agora essa questão dos salários, eu acho que nós deveríamos ter Bolsa Mulher Emoção, e que nós deveríamos hoje receber o que por uma vida inteira a gente dedicou sem pensar em ganhar dinheiro. Porque a nossa doação é tão grande que a gente faz jornadas e jornadas de trabalho, a gente faz coisas multifuncionais, mas a gente nunca pensa em dinheiro, a gente só pensa no bem-estar do outro. Estou errada, Sônia? Olha, Mara, eu vou te falar mais. Você, como falou que está na menopausa, eu acho, inclusive, que você está muito nova para estar na menopausa, porque eu estou na menopausa, eu tenho 54 anos. Eu tenho 52. Você... Eu estou te vendo de longe, está parecendo uma menina. Ai, que bom. Então, só de longe. Vamos ficar de longe. E aí, então nós estamos quase da mesma idade. Acabei de fazer 54, então você entende exatamente o que eu estou passando. Eu concordo com você, e eu vim passando por um período extremamente complicado. Há 3 anos, né, eu encontrei uma médica maravilhosa, que eu conheci, a doutora Wanderleia Coelho, que eu sigo e eu adoro a Wanderleia, e através de um programa de reeducação alimentar, né, porque, independente de... Eu sou farmacêutica especializada em alimentos, Mara, olha só. E a gente acha que conhece um pouco sobre alimentação. Mas depois que a gente passa pela menopausa, que a mulher passa nessa idade, muda tudo. Porque você tem insuficiência insulínica, né? O teu corpo muda hormonalmente e muda a sua relação com os alimentos. Então, o que dava certo para a gente antes da menopausa, não dá certo mais. A gente não consegue emagrecer e nada certo. E não é só o emagrecer, né? Porque a relação da gordura abdominal tem a ver com o seu bem-estar, com os calores, com as dores. É isso que as pessoas não entendem. As mulheres falam, eu sou gordinha, sou feliz. Não, você está gordinha, está inflamada e está doente. Desculpa, gente. Essa é a verdade. Ainda mais na menopausa. Né? Na menopausa. Se você está gordinha e inflamada, não adianta você falar que está feliz, minha filha, que você não está. À noite você vai ter calor, você não dorme, você tem dor, você tem, né, mal-estar, você não tem libido, vagina seca, tudo isso, olho seco, né? Então, a mulher que está com gordura abdominal, hormônio, né, comendo mal, vai estar com dor. Então, eu entendo você, e eu falaria mais, a gente precisaria de uma bolsa 50 a mais, menopausa, climatério menopausa, porque a mulher, hoje em dia, acima de 50 anos, não tem mercado de trabalho. A mulher está sendo colocada fora do mercado de trabalho. Nós estamos falando de salários iguais para a mulher e para o homem, e para a mulher de 50 a mais, que está desempregada, que perdeu o emprego, né? E para se recolocar no mercado acima de 50 anos. As empresas estão com programas 50 a mais, tá? Mas existe uma falsa
moda que fala que a empresa ela aceita todo tipo de profissional, tanto pode ser branco, preto, gordo, magro, trans, tal, que não tem etarismo, mas ainda é uma inverdade. E as pessoas, principalmente as mulheres 50 a mais, ainda têm dificuldade de se colocar, de recolocar no mercado. Então, sim, eu concordo com você, a gente tem que ter um apoio, as mulheres têm que se ajudar, né? Porque as mulheres 50 a mais estão encontrando dificuldade para se recolocar no mercado. E as que não, e é pior ainda, as que não se tratam ou não têm condição de se tratar nessa idade da menopausa, pior para conseguir se recolocar, porque ela está sem vontade de trabalhar, ela está com dor, ela está com calor. Como é que alguém vai para uma entrevista? Né? Como é que alguém vai para uma Completamente entrevista? infeliz, afetando a saúde, né? Saúde mental e a saúde física. Você imagina Olha, você vai para uma entrevista de emprego assim, suando que nem uma picas, né? Sônia e Mara, respostas aqui para a doutora Albertina. Vamos lá, doutora Albertina. Quais são as respostas para esses questionamentos? Olha, eu acho que a menopausa vale uma série, não é um programa, mas um programa aqui. Eu acho que se fala de adolescência, está se falando da grávida, da mulher adulta. A menopausa é um palavrão para muitas mulheres. Isso quem disse foi o Ney Latorraca, não foi nem a doutora Albertina. Porque está na menor, quer dizer, acabou. A menstruação acabou, parece que acabou a sua vida. E hoje as mulheres que vivem 35 anos com a menstruação, 37, vão viver mais 37 sem elas. Então, é muito importante entender que é um ciclo de vida, é físico, uma mudança física também dos hormônios, tão sério como na gravidez, mas existe uma rede de não apoio à mulher da menopausa. Enquanto que a adolescente ainda tem uma rede de apoio, a grávida tem, a mulher na menopausa não tem rede de apoio. Então, ela tem desconhecimento, a questão da reposição hormonal ainda é tabu, mas é preciso entender que não é repor como um kit, cada mulher é individual, cada mulher precisa repor. As vitaminas são importantes. Como a Sônia disse, a obesidade está relacionada com o aumento do câncer das mamas, com o aumento de câncer do intestino. Então, melhorar a relação massa corporal como uma prevenção, quais são os exames que devem ser feitos, a cautela com a pressão, o sedentarismo e a sobrecarga emocional. Porque como a mulher está sem fazer nada, ela passa hoje, a mulher na menopausa está cuidando mais dos filhos, dos netos, então está uma sobrecarga e está discriminada, porque numa política do corpo que valoriza o corpo, quer dizer, o fato dela estar mais gorda, ela está com rugas, tudo isso passa a ser um lugar de discriminação. Então, ontem atendi uma mulher belíssima que disse para mim assim, eu tive um namorado e ele brigou comigo. Aí ela tinha 5 anos mais velha que ele, e ele disse assim, você já está na menopausa, desse mato não sai mais coelho, então se conforma com o pouco carinho que eu estou te dando. Olha só, isso é demais para você. Então, meu Deus! Essa é uma mulher de nível social alto, uma mulher de escolaridade alta, não é uma mulher Mas qualquer. Autoestima baixa, né, Albertina? Porque a gente jamais admitiria nem estar junto de alguém que fale assim com a gente. Exatamente. Então, acho que a mulher não pode pagar pedágio em nenhum momento num relacionamento. Não é só no ônibus também, é na vida, no ônibus da vida. Porque muitas mulheres, principalmente quando elas são traídas, né? Elas dizem, ele trocou por 2, dividi 3. A Shakira mostra isso, né? Quer dizer, ele também insinua que ela é mais nova, que ele trocou por uma nova. Quer dizer, 2 novas valem quantas mulheres? Uma mulher não vale a outra. A mulher, cada uma vale porque é. E aí eu vou voltar, né? Muitas vezes a própria mulher detona a mulher. Essa que é a questão. É verdade. Meninas, seguinte, Sônia, doutora Albertina e Mara, perguntas da nossa audiência aqui, são 7 minutos para uma só, para 1 da tarde, a gente tem pouco tempo para responder essas questões, eu vou pedir brevidade para vocês todas.
A Albertina está falando, então eu vou começar aqui com o seguinte. O Jaime do Jardim Bonfilholi, doutor Albertina, ele quer saber se a pílula do dia seguinte é abortiva. Jairo, que importante você fazer essa pergunta. Não, a pílula do dia seguinte não é abortiva. Ela é uma dose de hormônio muito grande que impede que essa mulher engravide. Ela não, se ela estiver grávida, ela não vai ficar, ela pode tomar 10 pílulas no dia seguinte, que ela não vai perder o bebê. Então, já todas as provas já foram mostradas que realmente a pílula do dia seguinte ela impede o chegar do óvulo no espermatozoide. Então, e se você pensar no aborto, é após o momento da ovulação, né? Após o momento da fecundação, de que você tem o ovo, vamos dizer assim. Então, não é, as pesquisas dizem, mas dentro de uma concepção religiosa, muitos médicos, muitos cientistas acham que é, porque impede o óvulo de chegar ao chegada o espermatozoide ao óvulo. Então, nesse sentido, podemos falar, se a pessoa é religiosa, qualquer método anticoncepcional que impeça é abortivo. A própria pílula é abortiva, a camisinha é abortiva. Tudo que impede a gravidez é abortivo. Então, não é. Cientificamente, não. Pergunta muito importante aqui do seu Jaime. Obrigado aqui, seu Jaime, pela participação e importante resposta aqui da doutora Albertina também. Mara, Juliana Rocha está no Instagram, ela quer saber se existe um momento certo, um clique, como ela chama, acho que uma virada de chave, ela quer dizer, para recomeçar, ou isso varia conforme a dor e a vida de cada um? A gente precisa dessa virada de chave, desse clique para entender que está na hora de recomeçar. Mas esse clique não vem de fora, vem de dentro. A gente tem que buscar o clique. Se a gente não buscar o clique, ele não vem. Porque a vida só entrega para a gente aquilo que a gente deseja. Então, você tem que tomar até cuidado com o que deseja. Juliana, o clique vem de você, vem da tua busca. Começa a buscar hoje por uma mudança. Começa a buscar através da gratidão, da religião, da terapia, da autoestima, do espelho, que vai chegar até você, eu tenho certeza disso. Mauro, deixa eu falar uma coisa. Sônia interno, né, Mara? Sônia e Albertina, vamos montar um grupo que eu quero encontrar vocês na semana que vem, vamos registrar esse momento. Eu tenho uma coisa maravilhosa para falar para vocês. Fala, Mauro, desculpa. Um apito interno, a virada de chave é esse apito interno. Que a gente tem que apitar, a gente tem que procurar o apito e soprar, porque senão ele não aparece. Olha, Sônia, a Patrícia Mendes está no Facebook, quer saber qual é a música que você canta para si mesma ou põe para ouvir quando você acha que está precisando dar uma levantada aí no astral. Inclusive, já canta para gente. First I was afraid, I was petrified. Glória Gaynor. Glória Gaynor. I will survive. Oh, as long as I know how to love, I know I'll stay alive. I got all my life to live. I got all my love to give. I will survive. I will survive. Hey. Com certeza, I will survive, anos 70, que são os hinos, né? Eu amo anos 70. É o Mamma Mia, é o... Tem várias outras que eu canto nas partes do meu repertório, ou mesmo outras músicas que nem são tão alegres, mas, por exemplo, músicas do Grease mesmo, que eu canto da Olivia Newton-John, que me levam para um lugar maravilhoso. Guess mine, there's not the first heartbroken, my eyes are not the first to cry. I'm not the first to know, there's not just getting over you. I'm hopelessly devoted to you. Eu sou fanzoca disso tudo, isso me faz muito bem. Então, cantem, gente. Liberem aí. Eu acho que a música, você tem que ir para aquele lugar que te leva, te traz as emoções boas. Pode ser lenta, pode ser uma música para cima, mas a música que te leve para bons lugares, sempre. Eu acho que isso que é importante. Tem uma outra pergunta aqui para a doutora Albertina, e a última aqui já foi sim, a última para a doutora Albertina, porque temos visto tantos casos de abuso sexual envolvendo atletas e outras personalidades. É o Ronaldo Silva que está no YouTube perguntando, doutora Albertina. Eu acho que... A Daniel Alves, a Robinho...
Cada vez que eu vejo um atleta, eu fico muito triste. Eu sou santista, né? E aí soube agora do Almir, que substituiu o Pelé no campeonato mundial, e o Santos foi bicampeão. Ele foi morto porque não aceitou uma agressão a um homossexual. E ele foi defender e foi morto. Esse é um exemplo único de um atleta que defendeu o não abuso. Então, eu acho que essa forma, eu acho que tem que ter um psicólogo cada vez mais preparado, vários psicólogos, atendendo os atletas. Esse síndrome do poder, né, que vai fazer com que acha que, através da fama, ele pode fazer tudo. Quer dizer, eu visitei vários países onde os atletas dizem não use droga, não abuse, não tenha gravidez na adolescência. Os nossos atletas estão sendo maus exemplos. Então, é preciso entender e fazer toda uma reforma na própria CBF, na própria Federação de Futebol, discutindo a questão da cultura, do papel que os atletas representam para os... Eu tenho netos. Como que o Daniel Alves vai fazer para uma criança, um menino, esse exemplo, né? Nós tivemos o Robinho, quer dizer, que coisa, né? Muito ruim. Então, eu proponho que a CBF, que as federações, os times de futebol, usem o exemplo do Raí, por exemplo, que sempre teve causas, teve gol de letra, um homem mais lindo que ele é, e nunca tem uma história de abuso. Então, que esse poder machista do jogador ou do atleta possa ser desestruturado. Gente, eu não tenho mais tempo aqui, está super estourado, mas eu preciso pedir aqui, antes de encerrar, pedir muita brevidade para vocês. Eu começo com a doutora Albertina, para sua despedida, muito rápido, e a ficha técnica, então, do lançamento do seu livro, em parceria com a nutricionista Elaine Pádua, doutora Albertina, que vai acontecer no dia 16, na livraria da Vila do Shopping JK Iguatemi. Muito rapidinho, por favor, doutora Albertina. A partir das 17h30 eu estou lá, das 17 horas até as 21h. Eu acho que eu estou convidando todos vocês. E, assim, é o guia do prato da grávida, mas a grávida da esperança, né? A gente pode estar grávida também, não de um bebê, de uma esperança, de uma vida. Então, eu acho que vai ajudar também outras mulheres não grávidas. Oi? Mara, seu momento final, sua despedida. Eu quero só agradecer, foi muito bom, e a melhor dessa manhã para mim foi ter conhecido vocês três aqui, Mauro, doutora Albertina e Sônia. Vou carregar vocês no meu coração. Quero outra oportunidade de estar junto. Doutora Sônia, doutora Albertina, estaremos lá. Vou anotar aqui, deixar anotadinho. Semana que vem eu estou em São Paulo e quero ver vocês, tá bom? Um beijo, muito obrigada. Beijo, beijo. Sônia, sua despedida também. Me fale aí da sua sequência de apresentações, de shows, e pensa numa música aí para fazer um sobe-som final que a gente vai encerrar. Então, eu quero agradecer mais uma vez a você, a Zenilda, ao Fausto, um grande beijo a todos, Pedro, toda a produção do Gente que Fala. E, doutora Albertina, com certeza estarei no lançamento, viu? Quero lá o meu autógrafo no livro. Grande prazer que a gente vai se conhecer, Mara, pessoalmente, no lançamento do livro. Combinado, viu? Lá, dia 16, Shopping JK. 17h30, em ponto, estou eu na fila lá com o meu livrinho, viu? Gente, que gostoso! Sempre Gente que Fala me traz esse momento especial, essas experiências com pessoas sensacionais, e esse network que não tem preço está aqui, gente. Muito obrigada, viu? E uma música que eu gosto muito de cantar. Sua agenda de shows, como é que está? Sua sequência? Olha, eu sempre falo para vocês que eu vou fazer um show agora, não sei, ainda um mês, depois da pandemia, do carnaval, de tudo, né? Eu creio que em 2023 será o ano, que até julho vou fazer um show aberto para os amigos, eu ainda estou vendo o local, o clube, e aí vou fazer de Itália até a Broadway, Sônia Presta. E vou cantar vários sucessos, que eram sucessos que eu cantava nos navios, e até esses flashbacks que fazem parte desses shows que eu faço, esses meus performances, né? E agora, em homenagem...
Sim. O seu sobe som final aqui agora é o Gente que Canta. Gente que canta, ok. Então, ai, meu Deus. First I was afraid, I was petrified, keep thinking I could never live without you by my side, but then I spent so many nights thinking how you did me wrong, and I grew strong, and I learned how to get along, and saw you back from outer space. É isso aí, gente, um beijo para vocês e até lá. Muito bem, gente. Muito obrigado pela presença de vocês nessa edição do programa Gente que Fala. Agradecimento em nome de toda a nossa equipe, doutora Albertina Duarte Takeuchi, ginecologista e obstetra, Mara Ferraz, jornalista, publicitária, influenciadora 40+, e Sônia Presta, cantora, apresentadora e farmacêutica. Eu não vou ler aqui a nossa ficha técnica, porque já são 1h04, o tempo está super estourado, apenas agradecer a você pela audiência ao longo da semana, no dia de hoje, um bom final de semana para todo mundo. A gente volta a se encontrar aqui segunda-feira ao meio-dia, ao vivo pela UTV, pelas redes sociais.